Agora te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3. O livro de Abacuque está aí no final do Novo Testamento, do Antigo Testamento, né? Você pode ir lá no Novo e voltar um pouquinho, voltando as páginas, você vai encontrar Abacuque. Acredite, ele está na sua Bíblia, né? Às vezes a gente acha, não, pastor, a minha Bíblia não tem Abacuque. Tem, queridão. Assim que você for encontrando, você vai se colocando de pé, e nós vamos ler um texto bastante conhecido. Na verdade, é o texto mais conhecido do livro de Abacuque. No capítulo 3, no verso 17 ao 19, nós vamos estar lendo. Você que não encontrou pode se colocar de pé também e ouça com atenção. A palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Até aí. Amém, querido? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, que transforma, que muda a história, Pai. Um dia eu fui alcançado por essa palavra e me tornei ministro desse evangelho. Pai, que essa palavra que será ministrada agora seja alimento, seja instrumento abençoador na vida da Tua igreja, Pai. Que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos toda a verdade e colocarmos em prática na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Querido, quando nós lemos um texto assim, onde o profeta fala de uma realidade de diversidade, de dificuldade, de ausência, ele lança um desafio para a nossa realidade, para os nossos dias hoje. Ainda que, resumindo o texto, ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. No verso 19 ele fala que o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, me faz andar em lugares altos. Você tem esse entendimento dessa realidade? Você consegue imaginar toda essa situação que foi trazida pelo profeta Abacuque, através de Deus através da vida do profeta Abacuque? No natural, isso aqui é impossível, querido. Você precisa entender isso. Na nossa naturalidade, na nossa carne, isso que ele está dizendo aqui é impossível. Então, ele está trazendo uma realidade aqui, de uma ótica a partir do controle, da submissão ao nosso Deus. Há um outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 12.
verso 9, onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do espinho na carne, que ele tinha um espinho na carne, algo que ele não conseguia vencer. E aqui no verso 9, foi a resposta de Deus para ele. Porque muitas vezes ele orou a Deus a respeito dessa situação, que para ele era um espinho na carne, algo que lhe incomodava, algo que ele não conseguia vencer. E a resposta de Deus para ele foi a seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você percebeu aqui que por 2 vezes ele falou a respeito de poder. A minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o texto continua: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. John Bevere, ele vai dizer o seguinte: Deus se refere à sua graça como o seu revestimento de poder. A palavra fraqueza significa incapacidade. Ele está dizendo: a minha graça é o meu revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada nas situações que estão além da sua capacidade. Então ele está dizendo o seguinte: a graça de Deus, ela é para salvação, sim, favor imerecido, sim, mas para que isso se torne realidade na minha vida, essa graça vai trazer sobre mim um revestimento. A graça me alcançou, amém? Então essa graça vai me dar uma habilidade para me superar as dificuldades, as minhas limitações, através de Cristo Jesus. Então ele traz uma visão ampliada a respeito da graça, porque nós fomos alcançados pela graça. A pastora até falou aqui a respeito, do sacrifício de Jesus, o qual foi o preço pago em meu favor, que me trouxe a graça de Deus. Mas essa graça não se limita à salvação, mas sim a um processo onde vai mudar a minha história, mudar a minha vida, naquilo que justamente eu tenho dificuldade. Fraqueza aqui vai muito além da dificuldade de vencer algo, mas também nas minhas limitações. E agora, eu sendo revestido por essa graça, alcançado por ela, eu vou vencer essas dificuldades, através de Cristo Jesus. Então, a graça que nos alcançou é o poder de Deus de nos salvar e de nos dar uma capacidade
de vencer as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Então, a partir do momento que eu entendo isso, verdadeiramente eu consigo viver pela graça. Porque senão, essa realidade que Abacuque disse aqui, quando tudo dá errado, quando faltam as coisas, quando os planos, não dão certo, eu vou, através dessa graça, conseguir bendizer o nome do Senhor. Através desse poder, verdadeiramente eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu preparei uma ilustração dentro da palavra de Deus para nos ajudar a entender essa graça de Deus sobre a nossa vida. Em 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos encontrar a história de Davi e o gigante. Quantas vezes você já ouviu esta palavra, É uma das histórias, muito alardeada, contada. Mas eu quero, através de uma ótica, que nós possamos compreender a graça, esse poder, esse revestimento de Deus que está sobre a minha vida, através dessa ilustração, através da vida do rei Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 17, aí você deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo que nós vamos trabalhar nele nessa noite. Vamos começar lá no verso 34, 17, verso 34, diz assim a palavra de Deus. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. O contexto, se você não conhece, rapidamente, eu vou colocar você dentro do contexto. Davi foi visitar os seus irmãos, levar uma comida ali para eles, ver como é que eles estavam, e ele encontrou todo o exército de Israel sendo afrontado por um gigante. Davi, ainda um menino, não aceitou aquela realidade. Estavam todos com medo, todos os guerreiros de Israel. Nenhum se levantou contra esse gigante. E aí um menino chega ali, vê essa situação, e ele não se conforma com essa realidade. Há uma inconformidade no coração dele. E aí ele vai diante do rei. Saul, esse gigante incircunciso não afrontou somente o povo de Israel, mas afrontou ao Deus vivo, a quem eu sirvo. Então Davi
ele tinha essa realidade de quem ele servia. Um Deus vivo e poderoso. E aí o rei falou, não, mas como que você vai diante dele? Ele é um gigante, ele é um campeão, ele nunca perdeu batalha. Aí Davi vai contar da sua experiência com Deus. Rei, é o seguinte, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, um leão e um urso tentou tomar um dos animais. E eu me levantei contra eles e os venci. Como Deus me ajudou contra o urso e o leão, da mesma forma, Ele vai me ajudar diante desse gigante. É o primeiro ponto que você precisa gravar nessa noite. Sair daqui com isso no seu coração. Nós precisamos ter experiência com Deus. Não adianta, querido, a experiência da sua esposa, não adianta a experiência do seu líder, não adianta a experiência daqueles que estão na sua casa. Você precisa ter experiência com Deus, relacionamento com Deus. Às vezes nós encontramos pessoas com o coração cheio de Deus, é maravilhoso. Pastor, eu quero as nações, eu quero evangelizar, eu quero pregar, anunciar Jesus. Mas você já começou na sua casa? Você já começou no seu trabalho? Você já começou na sua escola? Você já começou dando um bom testemunho na sua casa? Não, peraí, pastor, peraí. Estou falando das nações. Eu estou falando do povo não alcançado. Mas, querido, nós precisamos ter experiência. As pessoas usam o ditado popular, né? Chegou agora e já quer sentar na janela. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu falo sempre a respeito dos nossos memoriais. Davi tinha um memorial. Eu venci o urso. Eu venci o leão, porque o Senhor é comigo. Então eu vou vencer esse gigante. Muitas vezes, querido, nós nos deparamos com o gigante, só que nós não tivemos experiência nenhuma com Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós entramos na prova, nós desistimos, nós não avançamos. Ou você acha que foi fácil enfrentar um urso? Ou você acha que foi fácil enfrentar um leão? Ele poderia tranquilamente sair correndo. Pode levar essa ovelha aí. Nós vamos arrumar outra. Ou muitas vezes aparece o leão. E aí nós começamos, onde está Deus? Aparece o leão, aparece o urso. Deus me abandonou. Davi não. Davi enfrentou o urso, ganhou experiência. O Senhor me ajudou. Muitas pessoas começam a questionar Deus. Como que o Senhor permitiu que o leão aparecesse para Davi? Como que o Senhor permitiu? Começa a questionar Deus, ao invés de enfrentar o leão.
Davi em momento nenhum questionou a Deus, querido. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão. Muitas vezes nós somos cheios de questionamentos, né? Como que o Senhor tem permitiu isso acontecer comigo? Para você ganhar experiência, querido. Porque o gigante está vindo. Mas se você não passou nem pelo urso, nem pelo leão, o gigante nem vai ter trabalho, porque você não vai nem estar lá. Já desistiu da caminhada, já desistiu da jornada. Minha esposa falou comigo a respeito de uma irmã que quer ir para missões. E aí, ela não quer estudar, porque ela vai para missões. Querido, para você entrar em um país fechado, você só entra através de uma profissão. Não adianta você bater lá, eu quero entrar aí porque eu sou um missionário. Nós não queremos missionário aqui não. Agora chega lá dizendo, eu sou médico, quero entrar aí para ajudar vocês. Pode entrar. E aí você entra, e além de exercer a sua profissão, você vai exercer o seu chamado. Ah, eu sou enfermeiro. Opa, pode entrar. Precisamos. Missionário? Não, não quero missionário aqui não. Então, querido, nós temos que nos preparar. O apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso. Ele tinha profissão. E muitas das vezes ele recorreu a ela nos momentos de dificuldade. No momento que ele não conseguia ajuda das igrejas, não conseguia, ele ia fazer tenda. Era o ofício dele. E mesma coisa aqueles que estão na profissão, e aí se esquece de Deus, né? Orou, Deus abençoou, abriu a porta, está lá, fazendo faculdade, não tem mais tempo para Deus não, pastor, tem que estudar, é muito difícil o curso. Ora por mim, pastor. Eu não vou na igreja mais não, porque eu tenho que estudar. Ei, quem que abriu a porta? Presta atenção. Deus está capacitando você, porque Ele vai colocar você no lugar que só você pode pregar. Vai ser lá naquela UTI onde ninguém mais pode entrar. Vai ser lá naquele isolamento que ninguém mais pode entrar, mas você vai estar lá exercendo a sua profissão e exercendo o seu chamado. Não se esqueça de Deus, querido. Talvez o seu urso, o seu leão foi o famigerado Enem, né? Fiéis, não sei. Você venceu, porque está vindo o gigante aí. Então continue na presença. Querido, é maravilhoso quando nós olhamos o rei Davi, a intimidade que ele tinha para com Deus. Nós olhamos para Davi e entendemos que ele tinha esse entendimento a respeito da graça, a respeito da salvação. Tanto que quando ele escreve um dos salmos pedindo perdão a Deus, a respeito do pecado que ele cometera, não tire de mim o seu espírito e a sua salvação. A graça é para a salvação, é poder de Deus para a salvação. Segundo ponto,
Aí mesmo, em 1 Samuel 17, agora o verso 38 a 40, diz assim a palavra de Deus: Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia, glória a Deus. Querido rei Davi, com toda a boa vontade do mundo, falou: rapaz, esse guri vai morrer. Então o que eu vou fazer? Vou dar pelo menos para ele uma armadura. Ele não tem armadura. Então o rei tirou a armadura dele e deu a Davi. Quando você lê a história, você vai ver que Saul era forte, era grande, era um guerreiro. Davi um menino. Saul coloca aquele capacete de bronze. Imagina que a cabeça do Davi ficou até dançando dentro do capacete. Colocou aquela couraça de bronze, irmãos. Já imaginou o peso disso? Cingiu a espada. Aí Davi falou: vou andar, né? Não conseguiu nem andar, porque aquelas armas não eram dele. As armas de Davi eram outras. Trazendo para a nossa realidade hoje, muitas vezes nós queremos lutar com as mesmas armas do mundo. Ah, fulano me magoou, vou magoar ele também. Ah, fulano me passou a perna, vou passar a perna nele também. Muitas vezes quando a gente está jogando bola, a gente recebe uma entrada mais dura, né? Aí a gente fala: ah, é assim agora, não é verdade? Ah, tá valendo? Ah, então tá bom, vou chegar junto também. E a coisa não fica boa. As armas do mundo, querido. O texto é muito rico, é muito maravilhoso. Às vezes você está pegando as armas desse mundo aí, colocando sobre você, para tentar vencer. Ah, vamos fazer um negócio aqui, só que, né? Vamos fazer de um jeito e tal. E muitas vezes, mesmo não participando, muitas vezes somos coniventes, ou ficamos em silêncio. Cuidado, querido. Não permita que essas armas do mundo venham sobre você. Davi, ele pegou aquilo que lhe era de costume, cajado de pastor, que ele cuidava de ovelha. Pegou as pedras e sua funda, porque é aquilo que ele manuseava, porque ele sabia que a sua força não estava nele, não estava nas suas habilidades. Lembra de habilidades? Limitações. A força dele não estava em nada disso. A força dele estava no Senhor, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, na graça. Ele estava revestido da graça de Deus, que é o poder de Deus para vencermos as dificuldades. Vencermos aquilo que parece intransponível. Ou você pensa que ele olhava para aquele gigante
Olhava para cima, né? O homem era um guerreiro. Davi só ficou à vontade, só conseguiu andar, só conseguiu ir para frente. Davi só conseguiu ir para frente a partir do momento que ele tirou esse capacete que era de Saul, essa couraça que era de Saul. Toma, Saul, não serve para mim não, meu negócio é outro, meu negócio é com Deus. Nós devemos ter essa mesma atitude, querido. Nos revestimos de Deus. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Mas para abençoar, não é para nos vingar, né? Às vezes nós nos deparamos com situações, né? Às vezes nós usamos o nome de Deus com a intenção de intimidar. Teve uma situação que eu fui, já tem alguns anos atrás, e até já mudou essa realidade, mas só para você entender um pouco o que eu estou falando. Eu cheguei num lugar, era um comércio, e estava muito movimentado, tinha muita gente, e não tinha uma ordem de atendimento. Então, a pessoa conhecia alguém que estava do outro lado do balcão, falava, e aí fulano, já atendia ele. E eu ali não conhecia ninguém, né? Falei, e agora, como que eu vou fazer para ser atendido? Aí eu fui no dono do estabelecimento. Falei, amigo, olha essa muvuca que está aí, é tanta gente, você não organiza uma fila, não dá uma senha. Hoje estão atendendo com senha. Acho que a minha reclamação surtiu algum efeito. Mas naquele dia, ele virou para mim e falou, é desse jeito aí mesmo. Eu falei, então tá bom, eu vou embora. Aí ele virou para mim assim, e Deus te abençoe. Ele falou com a intenção de Deus me abençoar? Não. Às vezes nós temos essa atitude. Tome cuidado. Deus está vendo todas as coisas, né? Não use o nome de Deus em vão. A palavra de Deus nos ensina, né? E muito menos, né, para amaldiçoar alguém, ou para intimidar alguém, né? Deus vai te pegar. Deus não pega ninguém não, querido. Deus abençoa. As mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os ouvidos entupidos para que não possa ouvir. Deus é abençoador, é galardoador. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é abençoador. Então Davi, em meio àquela situação, vai tirar as armas, devolvê-las a Saul e vai andar em Deus, andar em fé. Você quer ver aqui? Vamos continuar lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Verso 45 e 46, diz assim a palavra de Deus: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu pulei o 45, volta lá. Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Aleluia. Davi trouxe essa realidade. Davi aqui pregou para o gigante. Falou: olha, gigante, você vem a mim com as suas armas, com a sua lança, com o seu escudo, com a sua espada. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. É Deus que peleja por você, querido. Mas eu preciso viver essa realidade. Eu preciso ter clareza, o Deus que eu sirvo. Eu preciso ter intimidade com esse Deus. Eu preciso ter experiência com Ele. Eu preciso não desanimar na primeira dificuldade, no primeiro urso, no primeiro leão. Porque a partir desse momento eu estou compreendendo que Deus está me capacitando, me preparando para coisas maiores. Talvez você está no seu trabalho sendo afrontado, tendo dificuldade. Talvez você pensou em desistir, até pedir as contas. Talvez a coisa não está boa. Ore a Deus, querido. Fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Peça a Ele para que Ele mostre o propósito de tudo isso. Não comece a reclamar com Deus. Querida, a murmuração Pastor Márcio sempre dizia isso. Quando nós murmuramos, reclamamos, nós estamos chamando Deus de incompetente. Ou estamos dizendo que Deus errou. E Ele não erra, querido. Tudo tem um propósito. Se você está no centro da vontade dEle, se você está cumprindo o direcionamento dEle, tem o propósito. E pela graça, você vai ser revestido de habilidade para justamente vencer essa dificuldade, ultrapassar essa barreira, vencer esse gigante, em nome de Jesus. Se a graça te alcançou, e a graça é o poder de Deus, para te habilitar naquilo que você tem dificuldade, nas suas fraquezas, nas suas limitações. O último ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda em 1 Samuel 17, verso 47. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, aleluia, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Toda a multidão saberá. O propósito de Davi em vencer o gigante não era buscando a sua exaltação. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque aquilo que parecia impossível
vai acontecer através da vida de Davi. E o propósito dele não era a exaltação dele, mas exaltar ao nome do Deus vivo, a qual ele servia e o qual capacitou para vencer esse gigante. Qual o gigante que tem se levantado na sua vida, querido? O Senhor te trouxe aqui nessa noite com um propósito. Não é por um acaso. Você está ouvindo essa mensagem porque todos nós temos os nossos gigantes. Ninguém, querido, está livre dos desafios. Talvez o seu desafio seja muito simples para mim, porque justamente cada um tem a sua dificuldade. Talvez se eu contar aqui os meus desafios, você vai dizer, poxa, pastor. Mas é justamente onde Deus está trabalhando na minha e na sua vida. E talvez você tenha pensado em desistir. Ou talvez você tenha se acomodado com essa situação. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Mudar essa realidade. Tornar você um campeão, em nome de Jesus. Mas esse propósito de Deus em te tornar um campeão, te tornar um vencedor, não é para a sua exaltação, mas é para a exaltação dEle. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então não se esqueça, querido, não se esqueça em nenhum minuto essa realidade. Talvez você já venceu o leão, talvez você já venceu o urso, e se esqueceu de Deus. Porque isso acontece, não só com você, com todos nós. Ontem até eu estava conversando com o irmão, ele falou dessa realidade. Muitas vezes nós alcançamos um objetivo, e aí nós relaxamos. Mas o contexto da nossa conversa foi a respeito de perder massa corporal. Que às vezes a gente começa bem, né? Vai diminuindo, né? Vai emagrecendo. E aí dá aquela relaxada e volta de novo. Tem até o nome, né? Que é efeito sanfona, né? Nós não podemos, na nossa vida espiritual, ter um efeito sanfona. A palavra de Deus diz que nós devemos prosseguir. O apóstolo Paulo vai dizer, não que já tenha conquistado algo, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Querido, quando eu leio esse texto, e conheço a história do apóstolo Paulo, e aí eu tento imaginar essa realidade dele dizendo, não que já tenha conquistado algo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você não pode parar. Eu não sei que momento da sua vida você está. Talvez você esteja no melhor momento. Glória a Deus por isso. Mas você não pode parar. Você não pode se acomodar. Talvez a nossa igreja esteja num bom momento, maravilhoso. As coisas estão acontecendo. Mas nós não podemos parar. Querido, Deus tem colocado no meu coração o desejo, vou compartilhar aqui com o irmão, eu já tinha até que ter falado com o Alex a respeito disso. Nós estamos resolvendo a questão de documentação da nossa Kombi. Irmão, nós vamos dar mais uma investida na nossa Kombi. Eu quero fazer com que ela tenha um equipamento, o som que nós já temos, que usamos na congregação,
possa de alguma forma ser acoplado a ela, da forma que se nós pararmos numa esquina, se nós pararmos numa praça, se nós pararmos em qualquer lugar, nós vamos fazer um culto ali para a glória de Deus. Louvor e palavra. Vai ser coisa rápida, 45 minutos. 15 minutos de louvor e 30 de palavra de Deus. E nós vamos sair pregando aqui, querido. Enquanto nós não pregar em todo esse bairro aqui, nós não vamos parar. Mas eu preciso de você. Talvez você vai ser esse pregador, querido. Talvez você vai ser esse adorador. O que te limita? O que tem te atrapalhado? Quem é esse gigante que tem afrontado? Aí você vai dizer para ele assim como Davi disse: você não tem afrontado simplesmente o povo de Israel, mas o Deus de Israel. Você não tem afrontado apenas o Nilson, você tem afrontado o Deus do Nilson. Você pode dizer isso aí? Você não tem afrontado. Viu, gigante? Hoje o Senhor te entrega na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar o ministério de louvor